Todos, nossos amigos do Portal de Aquários, um grande abraço. Hoje, mais uma vez, estamos juntos, vamos conversar. Nosso tema de hoje vai ser a tendência das seitas religiosas, em continuidade às 3 últimas palestras que nós fizemos, onde falamos sobre intuição, fé, religião, do modo geral. Então, hoje, vamos dar mais uma palazinha, né? Vamos ver o que vai sair agora. Então, como nós fazemos sempre, a abertura é assim: não vamos fazer palestra, não vamos defender tese, não vamos dar aula. Vamos sim mostrar um trabalho, um estudo, uma pesquisa, um tempo de experiência na espiritualidade, na eubiose, na ciência da vida. Então hoje está aí, né? Eucaristia, integração do indivíduo com o princípio crístico. Então, o detalhe, princípio crístico, é justamente aquele triângulo superior que nós fizemos de outras vezes nas palestras, né? Ou seja, a parte espiritual e a personalidade. Então, a parte de cima, o princípio crístico. Então, religião é a consciência da plenitude do ser. A verdadeira religião, a ciência da vida, é aplicada pelo Avatar. Então, ninguém inventa religião nenhuma. Na realidade, é um ser de autarquia que vem para a face da Terra e que implanta um trabalho, uma ciência, um conhecimento. E depois que ele vai embora, o pessoal que fica, os sacerdotes, etc., né? Aí usa o trabalho como transforma em religião. Então, o trabalho maior é sempre o do Avatar. Então, a religião autoritária é aquela que se cria uma submissão na criatura humana, que é diferente da religião humanitária. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dizer. Religião é o senso de compreensão da totalidade da existência. Esse é o princípio maior, inclusive citado por Krishnamurti. Religião é o senso de compreensão da totalidade da existência. É a consciência da plenitude do ser. Então, o princípio do sentimento religioso é chamado de espiritualidade. Então, o que é a espiritualidade? O princípio do sentimento religioso. Então vamos lá, vamos andando devagarinho. Na religião natureza estão os fundamentos da ciência da vida, como o tronco único de quantas religiões inventou o homem, e que se vê hoje encoberto por véus sucessivos, ilusões, maias, etc., que têm sido lançados sobre ela. Vamos nós. Sobre a verdade primitiva, a verdade primordial, sepultaram os templos, como diria o famoso Metterlink, e forçaram-na a ocultar-se sob muitos véus, maias, dogmas, etc. Assim como a verdade transcendente está resguardada pelo símbolo que a envolve. Então, acaba com muitos dogmas, coisa e tal, e vai acabar envolvendo, escondendo realmente o verdadeiro princípio, os fundamentos daquela sabedoria, daquele conhecimento, e até mesmo daquela religião. Daí a importância que há para a filosofia primordial, do estudo crítico e desapaixonado dos símbolos, dos movimentos ou seitas religiosas conhecidas. Vamos nós. Hoje tem festa aqui, amanhã é aniversário da cidade, já estão fazendo um somzinho. A verdadeira religião, a ciência da vida, é aplicada pelo Avatar. Avatar é a manifestação divina, que com sua presença, reformando todos os sistemas de atividade de todos os setores da vida humana, no tocante à parte transcendental, incita o homem a desenvolver o atributo que a ciência da vida, a eubiose, denomina de emoção divina ou supraemoção. Então vejam, os 9 elementos da personalidade. Nós, há um tempinho atrás nós fizemos essa palestra, antes de bate-papo, e lá então vocês vão ter mais substância para acrescentar, para entender melhor a parte da emoção divina e a supraemoção. Quando o Avatar desaparece do cenário humano,
há deturpação natural desse atributo. E isso acontece pela decadência da consciência, da emoção divina com a instintiva ou nervosa. Quer dizer, a emoção superior se confunde com uma emoção inferior ou instintiva. Assim, a emoção divina cai de padrão. Quer dizer, os valores espirituais decaem. Existindo, então, a associação da vontade, da inteligência e da emoção, que faz parte dos 9 princípios da eubiose, do conhecimento da personalidade. Então, a associação da vontade, da ciência e da emoção instintiva com a emoção divina, permitindo assim aos homens criarem os sistemas religiosos, os quais poderiam denominar de religião autoritária. Segundo Erich Fromm, está aí, psicanalista alemão, etc, etc, vamos ver o que ele diz. A religião autoritária é aquela que cria uma submissão na criatura humana, em nome de um Deus que castiga, estabelecendo ao mesmo tempo a concorrência, o ódio de seitas para seitas, crendo embora no mesmo Deus. Embora também, aí também tem um detalhe, e às vezes e sempre com nomes diferentes, cada um com seus interesses. A religião natural, criada pelo Avatar, é aquela que liga o indivíduo ao todo, dá a emoção de unidade e permite ao homem viver em harmonia com o todo. Uma coisa interessante são as pessoas que frequentam as religiões, coisa e tal, que ficam, vamos dizer assim, atrelados àquilo que o pastor, o padre, etc, o guru determina. Muitas vezes, esses movimentos têm um conhecimento muito forte, muito interessante, muito profundo. Só que as pessoas não procuram viver esse conhecimento, procuram viver ou se estabelecer naquilo que o guru, que o pastor, ou o padre, etc., estabelece para ele. Então, assim escreveu o Dr. Mário Rosso de Luna, O Simbolismo das Religiões do Mundo. Nesse livro, ele escreve assim: ligo, ligas, ligare, é atar ou ligar. Em língua latina é religo, religas, religare, ligar 2 vezes. Logo, é pura etimologia da palavra religião. É religioso, portanto, tudo que liga, e irreligioso, tudo que separa ou desune, que promova o isolacionismo. Então, tudo aquilo que separa e desune, que promove o isolacionismo. A religião é o ato de ligar o homem à natureza, ligar o indivíduo ao todo, ligar a pessoa ao grupo, à coletividade. Então, o mestre, quando ele se apresenta, né, o avatar, o humano, etc., de acordo com a função dele, ele traz um conhecimento, ele dá algo mais para que os discípulos, os alunos, as pessoas possam se alimentar, vamos dizer assim, se estruturarem em cima disso tudo e continuar caminhando. A religião é o fio de Ariadne. Procure essa palavra lá no Google, Ariadne, que une os homens no verdadeiro gnosismo universal. Então, esse gnosismo universal era a palavra que hoje designa mecânica quântica. Então, no passado não existia o nome, essa frase mecânica quântica. Então, lá se dizia sobre tal coisa, gnosismo universal. É o vínculo existente ligando cada um de nós. O que, aliás, acontece também com a manifestação do amor, da arte, da ciência, sublimes manifestações do todo. Então, a verdadeira religião, ela se estabelece entre amor, arte e ciência. Não está nada separado. Logo, a religião avatárica é o processo de universalizar as criaturas humanas, tornando-as todas à semelhança do avatar, com o direito de pensarem de acordo com o seu próprio estado de consciência e chegar junto ao avatar, ao mestre. Aquilo que eu faço, vós também podereis fazer, já dizia Joshua Evangelho Cristo Bíblico. Por isso disse muito bem Goethe: quem possui uma arte não necessita de outra religião que não seja a própria arte. Pronto, está aí. E o grande e genial Wagner,
em seu decantado credo artístico, começa: creio em Deus, Padre, em Mozart, em Beethoven e em todos os seus discípulos e continuadores. Olha só que interessante. Então vamos lá. Assim, para serem verdadeiras as religiões, no sentido de consciência, deveriam fazer desaparecer as barreiras do isolacionismo humano, e manterem os veículos naturais que ligam e religam os homens uns aos outros, pelos laços fraternos, sem distinção de raça, credo, casta ou cor, pois que são todos filhos de uma mesma árvore genealógica. A árvore genealógica dos Kabires ou dos Kumaras, estes são os senhores de Vênus. Existe muita coisa interessante ao estudarmos, nós encontramos coisa muito interessante ao estudarmos a árvore genealógica dos Kabires ou dos Kumaras ou senhores de Vênus. Aí está toda a formação da própria raça humana. É muito interessante esse estudo, muito bom mesmo. Então está aí, já falando, né, sobre o caso que ligam e religam os homens uns aos outros pelos laços fraternais. Mas, na realidade, é a conexão que existe, né, na nossa parte espiritual com a do outro também, com todos. Nós já falamos sobre a teia de aranha, ou aranha que tece os destinos humanos, que está aí. Então já se fala, né? Hoje o nome é dado como mecânica quântica, física quântica, etc. Mas isso já é estudado há muito tempo, mas aí a ciência tomou esse rumo de denominar esse estudo com esse outro nome. Mas os princípios são o mesmo. Sendo os seres humanos folha de uma mesma árvore genealógica, a humanidade seria de fato a árvore do mundo. Seus frutos seriam os pomos de ouro, ou pomos de Adão, logo seja, o pomo de Adão, garganta, chakra laríngeo. Ou seja, a sabedoria iniciática das idades, tendo essa sabedoria conquistada pelos sábios de natureza humana, conectados de maneira permanente. Então está aí. Por isso, entre sábios não há fronteiras. E se houver, é que uns entre eles não são sábios. Então, se aquele que procura separar, vamos desunir, é que na realidade ele não é um sábio. Apesar de viver junto, mas não é um sábio. A humanidade, do ponto de vista transcendente ou espiritual, está numa fase infantil. Neste estágio de infância, tem, consequentemente, comportamento de uma criança neste aspecto espiritual. Vamos nós. Uma criança tem medo de andar só, ficar só, etc. Tem pavor de ficar no escuro. Esta exige sempre uma presença que lhe mereça confiança, principalmente dos pais. Assim é a humanidade. Do ponto de vista espiritualista, possui fatores negativos internamente e sem conhecimento, sem sabedoria, comportando-se como criança, não confiando em si próprio. Então, Deus criado pela humanidade. Assim, tem a humanidade receio de andar sozinha na escuridão, desprotegida, em virtude de não ter uma proteção permanente, ou faz a qualquer símbolo que tenha sentido protetor. E por não acreditar em si mesmo, nem numa personalidade protetora, cria um símbolo de proteção paterna superior, ou seja, um Deus criado pela própria humanidade. Então ela segue um outro caminho de procurar Deus, né, porque foi assim ensinada, etc. Então, o princípio é esse. Então, apegam-se a ele, a esses símbolos, mais como temor do desconhecido do que propriamente o amor a ele. Então, por ter mais temor do desconhecido do que amor a ele. Se possui amor a Deus, é sinal que se identificou com ele. Logo, o admira, respeita por possuir mais atributos, mais capacidade e procura conhecê-lo dentro de si. Então, a grande
A grande sacada disso tudo aí é justamente isso aí, né? Deus se esconde dentro do ser humano, dentro do seu chakra cardíaco. E ali ele fica oculto, esperando, né? Aqui o pessoal dá o nome de anjo da guarda, o eu sou, vários nomes que eles dão. Mas, na verdade, é essa centelha divina, é o próprio princípio átmico que existe dentro de todos nós. Desde criança, imprime-se em nosso inconsciente a ideia de um Deus, e que não é visto, ele não é visto, né? Lógico, que castiga ou abençoa segundo os interesses pessoais dos conselheiros, ficando a nossa mente lotada de conceitos falsos. Estes, às vezes, falam de nós, falam por nós. É o tagarela que vive na nossa mente. Quando somos perguntados, de improviso, qual a religião que está certa, se somos católicos, respondemos que é a católica. Se somos budistas, diremos o budismo, e assim por diante. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, cogitamos qual é a salvadora, qual é a certa. Então vamos lá. Este fio de Ariadne é a nossa conexão com o grande todo, além do supremo arquiteto, através do Logos ou manifestação do sempre incognoscível e eficiente no eterno vir a ser, que chamamos vida dinâmica, porque somos folhas, raio, forma, anota meras unidades de um sistema de numeração natural, a base 7, 10 ou outro número secreto que nos vai ligando nessas sucessivas sínteses, tão admiravelmente simbolizadas nas árvores genealógicas ou de ascendência, e também nessas outras árvores de genealogia natural que chamamos classificação na ciência natural, que é a classificação da própria ciência. Vamos andando. Isto sim é religião transcendente e que também nos leva à altíssima concepção teológica de que tudo conspira até um plano sombrio por cima do estado atual de nossa inteligência. Então tudo conspira, mas no meio nós ficamos com o nosso livre-arbítrio para decidir o que nós queremos. Segundo o livre pensador José Dinheiros, a profunda emoção do homem ante os mistérios da natureza deu origem a sentimentos religiosos, postos mais tarde a serviço do legítimo anseio de perfeição moral. Aquela emoção, a este anseio, consolidados através de muitos milênios de experiência, parecem destinados a persistir no seio da humanidade, embora variando de conteúdo e de forma. Vamos ver mais um pouquinho. Então, José Dinheiro, se procurarem, vão achar. Médico, psiquiatra, psicólogo, etc. Vamos lá. À medida que aumenta a cultura, plasmam-se e extinguem-se mitos, nascem e morrem dogmas, organizam-se e dissolvem-se as igrejas. Desde o início dos tempos, dos primórdios da raça humana, quantas religiões já existiram, quantas igrejas já foram pro brejo, já quebraram, já foram apagadas, demolidas, etc. Quantos conceitos mudaram? Tem até o caso de se dizer que às vezes os demônios de um povo para outra já viram deuses e vai por aí afora. A emoção ante o mistério aspira a se depurar de seu conteúdo supersticioso. O anseio de perfeição moral eleva-se, com o desejo de ser melhor e de viver entre os homens melhores. O sentimento religioso, idealizando-se, convertendo-se em puro amor ao dever, à justiça, à beleza, à verdade. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente conversar. Vocês vão perguntar alguma coisa, vão falar alguma coisa, vão acrescentar alguma coisa para a gente. Ante as religiões que envelhecem e se materializam, o sentimento místico continua a criar heresias subversivas,
que o tempo poderá converter em novas religiões. As atuais foram heresias das precedentes. O cristianismo do judaísmo, o protestantismo do catolicismo, o unitarismo do protestantismo. Em cada lugar e época, a heresia dos místicos foi um fator de progresso moral, ora desacatando os dogmas das igrejas decadentes, ora afirmando a possibilidade de orientar o sentimento para ideais éticos menos imperfeitos. Quer dizer, vai caldeando, né? Vamos dizer assim, vai permeando, vai se misturando e vai tomando, vamos dizer assim, a outra cultura. Vamos ver. Nota-se que, o perpassar dos séculos, que os povos vão se afastando das superstições, dos dogmas, vão se humanizando e adaptando-se às condições da vida social. Vão se renovando constantemente. Vamos mais. Segundo Erich Fromm, religião é qualquer sistema de pensamento e ação seguido por um grupo e capaz de conferir ao indivíduo uma linha de orientação e um objeto de devoção. De modo geral, este psicólogo faz a diferenciação entre as religiões, classificando-se de religiões autoritárias e religiões humanistas. A definição da palavra religião, disse Fromm, está no dicionário Oxford, que descreve bem a religião autoritária. Então, psicanalista alemão, filósofo, etc. Vamos nós. Religião é o conhecimento de que algum poder superior, invisível, controla o destino do homem, exigindo obediência, respeito e devoção. De modo que o elemento essencial na religião autoritária e nas experiências de tal natureza é a submissão a um poder transcendental. Nesta, a virtude principal é a obediência cega e o pecado é a desobediência. Enquanto postula a divindade como onipotência, como onisciência, concebe o homem como insignificante e fraco. Quer dizer, não dá valor nenhum à pessoa humana. A submissão a uma autoridade poderosa constitui um dos meios de fuga ao sentimento de solidão, às naturais limitações humanas. Por isso se fala na humildade, mas a humildade que é a submissão sistemática de quem se sente dominado por uma profunda certeza da sua miséria, pois esta é a definição uniforme da humildade nas palavras do próprio Deus. Vamos mais um pedacinho. O culto dos ditadores Hitler, Stalin, Mussolini, entre outros, é um conceito relativo às religiões autoritárias. O ídolo que os membros de uma quadrilha tributa, o ídolo que os membros de uma quadrilha tributa ao seu chefe, pelo heroísmo, valentia, também assim o é. Muito bem. Então não quer dizer, religião nesse caso, não quer dizer a pessoa criar uma igreja e vai assumir o seu trabalho. Então um trabalho desse com Hitler, Stalin, Mussolini e muitos outros, entre muitos outros, e outros que existem atualmente, esse conjunto também se forma, vamos dizer assim, pelo princípio maior, ele está falando sobre o que é uma religião. Moisés está falando. Não, eu sei. Aí está falando que eu estou lendo muito, estou conversando pouco. Então está certo. É que eu estou ainda dentro do raciocínio do que seja religião, para a gente poder conversar. Então vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui, vamos conversar com o pessoal. Então, voltando um aqui, então é o caso, o culto dos ditadores Hitler, Stalin, Mussolini, entre outros, é um conceito relativo a religiões autoritárias. O ídolo que os membros de uma quadrilha tributam ao seu chefe,
pelo heroísmo, valentia, também o é. Então é o caso também, vamos dizer assim, das religiões em geral. Ou seja, as pessoas frequentam certas instituições, tudo mais, e vivem ali com medo, submissa. Não importa que religião seja, que movimento seja, e qual a escola iniciática ele pertença, mas às vezes a pessoa vive com medo que o mundo vai acabar, com medo de ser chamado a atenção, com medo de alguma coisa, não toma uma atitude, não estuda, não aprende e fica submisso ao seu chefe, ao seu líder, ao seu pastor, ao seu guru, ao seu padre, etc. coisa e tal. E com medo daquela situação. Quer dizer, o livre-arbítrio dele realmente vai por água abaixo. E é o caso de, às vezes, se manter essas rédeas em cima de tudo e até esse pessoal voltar numa próxima vida, numa vida seguinte, e aquele padre, ou aquele guru, ou aquele pastor, vir comandando aquele grupo todo, porque ele levou aquele pessoal para um caminho diferente. E agora ele vai ter que responder por isso. E aí, não é somente filhos dele, não. Pode ser também que se criar um movimento, um trabalho, e esse pessoal ser, vamos dizer assim, colhido, trazido para aquele local, para participar daquele movimento, e ele vai ter que responder por essas pessoas e colocar essas pessoas de novo, assumindo o seu próprio livre-arbítrio. Vamos lá. Moisés, vamos lá, vamos ver o que vamos falar agora. Nossa, tem coisa pra caramba, eu não tinha visto. Caramba. Eu parei aqui, a coisa aqui... A produção hoje não veio, não teve produção hoje, Moisés. Raquel e Jorge está conosco agora. Eu peguei um embalo para poder explicar direitinho, até chegar na religião autoritária, que é também o nosso negócio também. Ou seja, às vezes a pessoa participa de uma escola iniciática também, vamos dizer assim, e não no sentido do conhecimento dado, mas sim pela pressão dos seus irmãos ali dentro, que às vezes não estudam, não aprendem coisa e tal, e manter uma rédea ali tentando controlar as coisas, sempre pelo lado de cartaz que vai por aí afora. Isso é de toda parte. Mateus está dizendo que está muito lento. Aqui tá bom. Moisés, a humanidade é muito carente. E esta carência virou um negócio nas mãos de alguns detentores da verdade. Moisés, vendem a esperança de um mundo perfeito em breve e explicam seus males pondo a culpa no anjo mau. Opa! Valquíria, as religiões fazem muitos reféns e quando não existe a vontade de ir além, não se tem a evolução de consciência. Muitos ficam presos nas teias das religiões apenas de maneira devocionais. Jorge, e o que é o livre-arbítrio? Nessa altura, e o que é? Agora, eu dei o que é então? Disso tudo, né? Em relação, o livre-arbítrio é dado realmente, mas o caso que as pessoas usam o livre-arbítrio em coisas assim, de decisões, de movimento, coisa e tal, de sobrevivência, vai por aí afora. Mas não usa essa característica num trabalho interior, em busca de algo superior, de melhorar, coisa e tal. Então, por exemplo, quando até falamos na semana passada, quando o jovem se abala todo para fazer um vestibular, um Enem, logo que seja, ser médico, ser doutor, ser isso, ser aquilo, ele exerce esse poder, ele exerce esse livre-arbítrio, ele exerce esse poder de vontade. Quer dizer, o próprio Deus interior dele que está atuando
através dele, porque ele abre o canal e aí há um impulsionamento desses valores. E ele vai realizar. Até mesmo no aspecto mais brando, mais fraquinho, a pessoa se abala de casa embaixo do temporal para ir para a igreja, para ir rezar. Então, esse é o livre-arbítrio. Mas é uma maneira fraca, porque ela faz isso de uma maneira, às vezes ela vai por dependência. Quando ela vai para lá, no sentido de ajudar o próximo, de jogar uma energia poderosa numa caixa, no quinto elemento, para que todos melhorem, coisa e tal, aí é coisa diferente, porque ela está exercendo o seu livre-arbítrio para crescimento, não só dela própria, como também dos demais. Fora disso, a grande massa, ela tem, vamos dizer assim, ela tem o poder de decidir. Então, neste momento, está acontecendo várias passeatas no Brasil todo. Mas será que eles estão exercendo o livre-arbítrio ou eles estão sendo conduzidos pelos seus políticos, pelos seus líderes, pelos seus partidos? A maioria vai para a igreja porque é obrigado, senão não será salva no final. O conceito geral é isso aí. É o sentido de salvação. Vai se salvar de quê? Vai se salvar de si mesmo, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Porque vai chegar lá. Se tiver uma enchente, a igreja enche também, como é que fica? Então é se salvar de quê ou de quem? Esse é o caso. As pessoas vivem em busca, né? Falamos lá atrás, lá na terceiro, quarto slide, nós estamos falando sobre esse aspecto aí. Né? As pessoas trabalham em cima disso. Então tem as pessoas que já têm uma bagagem, já tem uma espiritualidade, já tem um poder de vontade, então ela não se prende a dogmas. Mesmo que ela esteja numa escola iniciática, ela não se prende a dogma nenhum, ela não fica presa a isso aí. Não, eu vou mandar você fazer, você vai fazer. Então não é bem assim. Ela estuda, ela aprende e ela põe em prática, ela realiza. Não precisa ninguém mandar, é por aí mesmo. Será que no futuro distante, quando nossas consciências, vamos dizer, a consciência da humanidade em geral, estiver num ponto acima, a mais, um degrau acima na evolução, será que vai ser preciso ter religião? Aí vem a pergunta. Será que vai ser preciso ter tudo isso para salvar alguém? Então é o caso, fica uma pergunta no ar. Será que vai ser preciso? Né? Vai ser preciso ter um local? Porque aonde quer que a pessoa esteja, Deus está dentro dela. O pessoal dá o nome do eu sou, do anjo da guarda, do nome que quiser. Então, aonde quer que ela esteja, Deus está presente, estará presente. Então não vai precisar, vamos dizer assim, ir para outro lugar em busca desse contato. A Era de Aquário promove o trabalho evolucional individual, onde a divindade está dentro do homem. Sim, verdade. Mas uma coisa interessante é nós não perdermos de vista que somente indo trabalhar e cuidar da família não é o suficiente. A pessoa tem que estudar, ela tem que crescer, ela tem que ter algo, né, que norteie a sua vida para uma coisa melhor. Então, um dia, né, eu trabalho pelo coletivo. Sim, é verdade, eu trabalho pelo coletivo. Então, somente ir trabalhar e voltar e viver dentro de casa não é o suficiente. Ela tem que ver algo mais para que ela possa ampliar o seu horizonte em consciência. Ela precisa de algo mais. Então, por exemplo, um dia andava-se a cavalo, andava-se a pé, havia a pré-história lá, Cro-Magnon, muito bem, isso vem evoluindo. Então, hoje em dia, quando a pessoa pensa num transporte, ela não pensa mais de se abalar daqui não sei para onde, na aviação Canela. Ela não precisa mais, a não ser que seja um lugar perto. Assim a consciência vai criando, vai crescendo. Um dia, criaram o telefone público. Muito bem. Aí um dia tinha ficha. Hoje em dia não tem mais ficha.
Já é cartão. Já cartão já está saindo de cena porque está vindo um celular. Todo mundo tem celular. E assim vai. Então é um crescimento que a pessoa vai passando e ela vai ter que se adaptando. Então, as pessoas de mais idade, normalmente não sabem usar direito o celular. Mas passa para a mão de uma criança pequenininha, ela pega lá, ela futuca lá e dá certo, funciona. Mas por quê? Traz uma bagagem. Então, está havendo uma mudança, vamos dizer assim, né? Um caldeamento de consciências, aonde as pessoas que estão atrasadas em relação à evolução vai acabar dando lugar a essas consciências, por exemplo, no caso das crianças que nasceram de 1935 para cá, e vai por aí afora, 1960, e vai por aí afora. E esses outros vão sendo retirados na corrida, né, aquela corrida do bastão, eles vão ficando para trás, mas depois eles voltam lá na frente. E quando vierem, já tem uma experiênciazinha, porque tudo aquilo que está ligado ao nosso DNA é produto dos outros também. Os outros também foram adicionando. Nós, com a nossa experiência, nós também vamos adicionando certos valores ao DNA, que nós chamamos assim, do akasha, né, o quinto elemento. Então, por exemplo, o nosso corpo físico tem uma experiência notável, formidável, magnífica. Mas por quê? Desde o início dos tempos, ele está colhendo experiências. Então, agora está na hora, já está passando da hora, da conexão com a parte superior, quer dizer, com a tríade superior, com a parte espiritual ou a individualidade. Então chegou a hora, vamos dizer assim, na escada de Jacó, dar esse passo, vamos dizer assim, nos 3 degraus subsequentes. Então vamos dar um pouquinho. Agora vamos passar para a religião humanista. Valquíria, para muitos a busca do conhecimento fará abrir a mente superior e o acesso ao mental abstrato da próxima raça mãe, carregando a experiência para a tríade superior. Verdade, é isso mesmo. Então você trocou em miúdos o que eu disse, que eu falei de outra maneira. Então é isso aí. E outra coisa. E quem não estudou essa parte, mas atua em outra direção, vai chegar na mesma coisa, vai chegar no mesmo foco, no mesmo alvo, no mesmo objetivo. Então tá lá. Então a religião humanista, ao contrário, está centralizada pela ideia do homem e das potencialidades. O homem deve desenvolver a força da sua razão para que possa entender a si próprio, as suas relações com os seus semelhantes e o lugar que ocupa no universo. Então ele não é uma mera folhinha que é o da árvore, não. Ele tem um porquê. Cada um de nós tem um porquê da existência. Ele deve reconhecer a verdade, tanto no que se refere às suas limitações, como às suas potencialidades, que todos nós temos, desenvolvendo a sua capacidade afetiva, não apenas em relação ao próximo, como a si mesmo, e experimentar a solidariedade para todas as coisas vivas. Vamos lá, mais um pedacinho. Precisa, naturalmente, de princípios e normas para guiá-los nesse sentido. A experiência religiosa, nessa espécie de religião, é a experiência de união com o universo, com o todo, como o homem concebe e sente. O objetivo humano consiste em atingir a máxima força e não a máxima fraqueza. A virtude é a realização pessoal e não a passividade da obediência. Então tá aí mais um pedacinho. Cadê o Jorge e a nossa querida irmã Raquel? Aí nós falamos sobre o livre-arbítrio. Agora vamos lá, Jorge. Fala uma coisa pra gente aí, rapaz. Ô Raquel, fala uma coisa pra gente também. Está na hora de respirar um pouco. Toma uma água. Valquíria, a interação de um no todo e um todo no um é a tônica. É verdade. É verdade. Isso dentro de uma escola iniciática, a gente sabe, a gente aprende.
Mas fora, né, fora da iniciação, dentro do caminho das religiões, já fica difícil uma situação dessa, né? Já a interação do um no todo e o todo no um. Como é isso? Como é que funciona isso? Se as pessoas não aprenderam esse detalhe. Então, as limitações que existem pelas religiões, porque, na realidade, foram criadas, vamos dizer assim, em épocas diferentes, distintas. Então, cada época se cria uma religião, vamos dizer assim, entre aspas, né? Cada época cria-se uma religião. Então, ela tem um limite, ela vai até um tanto, até um ponto. Então, por exemplo, hoje, uma escola de iniciação, hoje, ela está, vamos dizer assim, com a potência, se ela foi criada pelo Avatar, pelo rei Melquisedeque, São Germain, etc. Olha o potencial que uma escola dessa tem. Porque ela acumula tudo que possa imaginar no sentido religioso. Valquíria, sim, fica, pois cada um quer apenas resolver, cada um quer resolver os seus problemas pessoais. Mas é esse aí, o caso, Valquíria, da situação que nós estamos comentando sobre as religiões autoritárias. Eles não procuram desenvolver. Então eles ficam parados naquelas mesmas coisas, naquelas mesmas informações, né, referente às religiões comuns, lógico. Então é isso aí. Então as grandes religiões, vamos dizer assim, também é a mesma coisa. Chega num ponto, religião, vamos dizer, catolicismo, budismo, vai por aí fora, né, e outros mais. Judaísmo, são grandes religiões. Mas se eles não procurarem atualizar o conhecimento, vamos dizer assim, procurar ver o que andou, né, o processo evolutivo, quais são os passos da escada de Jacó, vai chegar naquele ponto que nós falamos lá atrás, vai cristalizar, é a mesma coisa. Então, essas mudanças todas que vêm pela frente, que estão acontecendo aí, Eliana chegou, olha aí, a Eliana conseguiu chegar. Estava no caminho, ainda ia pegar uns ônibus, tal, agora chegou. Então, vamos lá. Então, essas religiões, esses movimentos, tudo está fadado também, infelizmente, a sofrer um processo aí de enfraquecimento. Da mesma forma nós comentamos. E as religiões do passado? Antes do cristianismo, existiram várias religiões também. E aí, à medida que vai mudando o processo, o sistema, elas vão ficando para trás também e vão se perdendo, vão se esvaziando, vamos dizer assim. Então, vamos lá. A fé na religião humanista alicerça-se na certeza da convicção obtida através das experiências intelectuais e emocionais, ao passo que na religião autoritária o homem aceita as proposições porque acredita em quem as formulou. Na religião autoritária, o humor que prevalece é de tristeza e sentimento de culpa. Na religião humanista, o tom predominante é a alegria. Não é oba-oba, não. Vamos deixar bem claro que não é bem assim. Mas está tudo congelado. É minha conexão para variar. Tá bom. Então vamos devagarinho que chega lá. Depois, se não der, aí fica gravado. Então tá aí. Então, no caso aí, a religião humanista, né, ela vamos dizer assim, boa noite, Eliana. Tenta baixar a resolução. Então é isso aí. Então vamos lá. Então, em todo lugar, nós falamos, até nas escolas iniciáticas é a mesma coisa. Existe um grupo que estuda, que aprende, que melhora, que procura estar em contato com o seu Deus interior, e cada vez que ele dá um passo para dentro de si, ele começa a se libertar. Ele já não se envolve mais com a turma, né, vamos dizer assim, dos catastróficos que existe no nosso meio, né, em todo lugar que tem.
Aquelas pessoas que ficam vigiando a vida do outro o tempo todo. E vai por aí. E cada vez ele se liberta mais. Então, mesmo dentro das escolas iniciáticas, também existe os dois processos. O processo autoritário e o humanista, também a mesma coisa. De um modo geral, o mestre ele deixa a religião ou seja, o movimento humanista. Mas as pessoas, algumas pessoas que chegam por não ter consciência, vão começando a restringir esse conhecimento e coisa e tal, e quer mudar. Quer dizer, como é que uma pessoa comum, que é chamada de jiva, que está ainda em processo de consciência, conscientização, vai alterar uma coisa dada pelo próprio rei Melquisedeque? E é por aí mesmo, o sentido é esse mesmo. Os rituais, os cerimoniais, promovem a doçura de todos os corações. Os de corações puros não absolvem, nem condenam os portadores da tristeza abominável, de uma mente e de corações vazios da essência divina. Por isso, combatem a divindade, as obras divinas, os que lutam pelo dever. Sim, têm receio de mergulharem na obscuridade do não ser, na segunda morte, oitava esfera negativa, etc. Então, mais ou menos, a ideia é essa, ela fica com medo. Por quê? Também tem um detalhe, até o Moisés também, a Valquíria também falaram a mesma coisa. Há milhares de anos, nos vem ensinando a dependência, a procurar o Deus do céu, e vai por aí afora. Então, sempre aquele detalhe da criança, sempre para atravessar a rua, tem que segurar a mão do pai e da mãe, do responsável. Viver sempre ali atento, junto com o pessoal. Nunca está sozinha. Se ela estiver brincando lá no quarto sozinha, daqui a pouco ela vê que não tem ninguém junto, ela corre para a sala, aonde está o pessoal. E é o caso da humanidade. A humanidade não está ainda preparada para viver sozinha. Tem que ter guru, tem que ter personalidade, tem que saber o que o artista usa como desodorante. Senão a pessoa, é isso mesmo, é a carência. Então, para usar até o desodorante, ele vai ver o que o artista usa. Quer dizer, não tem vontade própria, não se definiu ainda no processo evolutivo. Então, a ideia, o princípio é esse aí. Estou matando a saudade. Veja, meu querido congelado. Dona Lilica não é mole. O que as tradições denominam de revolta dos anjos, a rebeldia de Lúcifer, no diálogo deste com o Eterno. Esses acontecimentos representam os princípios da religião humanista. Certamente, os rebeldes celestes tiveram o direito de pensar diferente do Eterno, revoltando-se contra as determinações do Senhor das eternidades. E o Eterno, por sua vez, usando os mesmos princípios humanistas, não os condenou às penas infernais eternas, ao total aniquilamento, eis porque ficaram com o direito de recuperação à redenção. Vamos nós. Os seres humanos, que ainda não atingiram certo estágio evolucional, precisam da religião humanista, assim como os religiosos escravocratas precisam da religião autoritária, porque não possuem valores hierárquicos, valores naturais, saídos de si próprio, que exigem dos fiéis a submissão absoluta, o temor à autoridade desconhecida e improvável, a fim de permitir a exploração. Daí a origem do rito das seitas religiosas, isto é, substituição à positividade interna que nos existe. Que não é permitido a gente falar assim abertamente sobre o caso ali daquela queda dos anjos. Porque lá nós falamos lá no início, até no início do ano passado, nós estamos falando sobre os 7 dias da criação, os dias da criação. Então, cada dia da criação se constituiu uma humanidade, um povão, fora do sistema planetário nosso. E assim veio. Cada um
teve um senhor, um ser de alta hierarquia espiritual, que é também chamado de Ishwara, planetário, pai e mãe cósmico, vai por aí afora. Quando chegou no quinto dia, que era a vez de Lúcifer também, o pessoal estava muito atrasado, atrasou demais. Então ele queria passar o rodo ali e começar tudo de novo. Esse é o detalhe. A briga lá dele, lá com o Eterno, quer dizer, a discussão dele com o Eterno, mais ou menos o que nós podemos falar foi isso, é isso aí. Se vocês procurarem lá no portal de Aquário, lá na página da eubiose, etc., vocês vão ver várias matérias sobre esse processo evolutivo acontecendo lá. A cosmogênese e a antropogênese. Anotem e vejam lá. Cosmogênese e antropogênese. Dá uma olhada lá. Então ele se revelou por isso. Porque ele queria uma humanidade mais evoluída. E não ofereceram isso para ele. O atraso evolucionário era muito grande. As pessoas estavam em nível animal ainda. Então ele queria um corpo, os corpos, uma humanidade preparada para receber o mental, a mente. E isso no início dos tempos nossos aqui no planeta Terra. Não agora, não. Isso já tem milhões de anos atrás. Olha só para você ver o atraso evolucionário que nós estamos. Agora que o mental está aflorando, olha só depois de quantos mil anos, milhões de anos aí. Então, a desdita celeste foi isso aí, não teve nada demais, não teve nada assim de fantástico, vai dizer o pessoal tal, o cara é o demônio, é isso, aquilo, muita conversa fiada. Na realidade, a desdita foi essa. Né? Ele queria, mas aí o pai falou assim, não vamos perder tudo que já foi criado. Vamos dar continuidade a esse processo. Vamos levar o pessoal para a Terra, planeta Terra, e dar uma injeção de ânimo nesse pessoal. E assim foi feito, e ele então ficou chateado com o negócio, ele se aborreceu, falou, poxa, mas não é assim que funciona. O que eu aprendi foi que chegou no fim do sistema, não está pronto, tem que reformular tudo. Mas aí o Papai do Céu, o Eterno, falou assim, não, mas quem manda sou eu. Eu quero que aproveite esse pessoal todo que está aí. E assim foi. Isso foi na Lua, na nossa querida Lua. E aí tudo veio para cá, inclusive até a própria água veio para cá também. Muito bem. O indivíduo necessita dos atos religiosos por uma questão de fé. A fé do místico é uma força para a ação, mas não é método para se chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, misticismo. Um estado de ânimo que impele a crer apaixonadamente é útil para agir. Mas como paixão, que perturba o juízo, exclui a crítica e cristaliza a crença. Não é instrumento adequado para a investigação. Então só isso não é suficiente. Vamos mais. O místico, quer dizer, o falso guru, etc., que está tudo por aí espalhado, na sua vida natural geralmente tem seus sentimentos de maldade. Concorrência desleal em nome de Deus. Isto acontecendo necessita de uma limpeza de consciência. Esta limpeza de consciência chama-se comunhão. Voltando ao caso do místicos e tal, existe muitos por aí afora, fazendo suas reuniões, cobrando um dinheirão para falar alguma coisa, e tal, por aí afora, coisa e tal. As pessoas ficam deslumbradas com essas coisas todas e vai por aí afora. Mas temos amigos, muitos amigos que são clarividentes, que veem as coisas, e às vezes vão numa reunião dessa. E o que está por trás dessas pessoas, não são lá grandes coisas, não. São coisas boas, não. Às vezes tem até coisas ruins ali atuando. E as pessoas estão totalmente tomadas, vamos dizer assim, por uma emoção, etc. Uma fé cega, achando que está tudo bem. Sai dali exaurido, cansado, porque tiraram a energia dele toda, vampirizaram ele totalmente. E assim está cheio por aí. Vamos nós. Alguém falou mais uma coisa? Ninguém falou mais nada. A comunhão se faz como uma psicanálise religiosa. O religioso,
exaurir o subconsciente após a comunhão, permanecendo feliz, sereno, sem sentimento de culpa pelo que fizeram. E assim continua a praticar novamente atos que lhe deem causa a novo sentimento de culpa. Vamos lá, vamos lá. Fé e confiança. Mas além disso, a Eucaristia, eucrístico, tem outro sentido. É a integração do indivíduo com o princípio crístico, ou seja, o sétimo estágio que se adquire na iniciação real. O religioso tem fé em alguma coisa que demonstra poder, confiança, sem pesquisar os aspectos da verdade. Logo, o seu estado de consciência está focado na estrutura afetiva e emocional. Com a realização da comunhão, sente-se aliviado, encorajado e com entusiasmo para agir. Vai por aí afora. Isso mostra que uma pessoa que tenha consciência, vamos dizer assim, que está crescendo, está melhorando, está subindo a escala de Jacó, ela pode fazer uma Eucaristia, ela pode fazer uma comunhão, ela pode benzer uma pessoa, como tem tanta gente que faz isso por aí afora. O emocional sofreu um impacto de natureza superior, com uma frequência vibratória maior, permitindo-lhe ter sensações mais refinadas. Com o afetivo emocional refinado, surge o sentimento de dar alguma coisa ao poder desconhecido, como uma gratidão. Este estado de ser permitiu a organização para arrecadarem dízimo. Então está aí, as pessoas recolhem os dízimos. Naturalmente, não está errado. Ou seja, vamos ver. O camarada precisa pagar a conta de luz. Precisa fazer uma limpeza, na igreja, lá no templo dele. Vai por aí fora. E aí, o que faz? Vai ter que pagar a pessoa para fazer. Então, até aí, vai bem. Agora, quando ele começa a se dizer representante de Deus, passa o dinheiro para cá na minha mão, porque eu que vou prestar conta para ele, aí a coisa já está ficando duvidosa. Quando ele arrecada milhões além do que ele precisa, aí a coisa está feia. Um dia ele vai ter que responder por isso também. Com certeza. Bênção ou abençoar equivale à emissão de uma energia, uma mensagem exaltando os nobres efeitos da criatura humana. O ato de benzer é desejar espiritualmente a outrem, quando a bênção é lançada por um ser superior e conhecedor das leis universais naturais, é um autêntico gesto de proteção. Já a bênção lançada pelo Manu, pelo Avatara, pelo ser de alto nível espiritual, que vem trazer um novo estado de consciência para a humanidade, por exemplo, equivale a dizer que ele fez condensar energias universais sobre o indivíduo ou sobre a coletividade abençoada. Ou seja, o povo dele, o pessoal que se aproxima reconhece o trabalho dele. Se assemelha a uma integração entre a divindade e o indivíduo, usando a comunicação linguística, tendo a bênção um sentido de proteção divina de algo superior e desconhecido. Todas as pessoas desejam tê-la como um divino manto protetor, não como mensagem. Os seres de alta hierarquia abençoam os indivíduos e nós, simples mortais, apresentamos as nossas mensagens de boas festas, Feliz Natal, etc. Parabéns, seu aniversário, vai por aí afora. É também uma forma também de jogar uma energia. Vamos lá. Aí, minha gente, vamos lá, vamos falar mais alguma coisa para a gente aí. Olha só, o teatro na religião tem a vantagem de usar da comunicação mais objetiva. É a arte sagrada que sempre foi usada para melhor entendimento do que é de natureza abstrata. Nem todos os religiosos possuem fatores de abstração, de intuição. Por isso precisam ver a ideia materializada. Por isso precisa da teatralização. O teatro sagrado impressiona, aprimora o emocional através da beleza, da harmonia, da expressão plasmadora do conhecido, da expressão plasmadora do conhecido.
Aí vai entrar o amor à arte e à ciência, dentro do teatro sagrado, ou seja, dentro do movimento do cerimonial esotérico. O teatro é próprio da religião humanista, porque faz com que o indivíduo vivencie Deus no qual ele crê. Logo, o Deus consciente ou inconsciente passa a ser o ator. Se o indivíduo vivencia um cerimonial, ficou com essa experiência, posto que não é mais novidade para ele um homem ser Deus. O teatro sagrado, com suas características, é símbolo real, é a religião natureza, ao vivo. A comunicação da sabedoria eterna é objetiva, numa única linguagem representativa, pois jamais sairá da mente da criatura religiosa. Então as pessoas, às vezes, participam de um cerimonial e ela nunca esquece daquele cerimonial. É por aí. Às vezes não é nem da religião dela, ela não frequenta, às vezes ela participa de um cerimonial e nunca mais esquece. Anchieta representou a cena da morte de Cristo com os índios, e para este valeu mais que centenas de missas em latim. Anchieta, como foi um padre de ideias esclarecidas, intuído, um gênio, usou o meio de comunicação de acordo com o entendimento do índio. No caso, não houve submissão, imposição nem fanatismo. O índio concebeu Cristo como sendo um branco, ou seja, Tupã. Esse é o detalhe aí, quer dizer, o cara foi esperto. Ele, para implantar o cristianismo, ele usou dos meios que ele possuía. Não consigo ouvir nada. Eu vou gravar e vou mandar para você. Daqui a pouco você vai ver. A ritualística, com seu aspecto repetitivo, conscientizou e conscientiza para os menos aquinhoados pelo poder da inteligência esclarecida. O teatro, a ritualística real, é o sistema de conhecimento dos Vedas. Isto é, aprende-se as coisas vendo. Veda, ver, contemplar. Teatron, lugar de onde se vê. Vamos lá. Estamos já no finalzinho. Ritualística serve para os que possuem as tendências para seguir as linhas de Bhakti Yoga. A teatralização é para os que apreciam a linguagem da devoção, atingindo a diversos estágios de entendimento. Em se tratando do templo de São Lourenço, Itaparica e Roncador, que é chamado a tríade defensiva do solo brasileiro, poderá haver a identificação do indivíduo com determinados aspectos da verdade através do senso estético. Aí vem mais um detalhezinho aqui para a gente terminar. A linha arquitetônica, a paz e a harmonia, aqui está sujeito o visitante, que está visitando o templo. E ao que participa dos cerimoniais no templo, não deixa de ser uma concepção real da divindade, e de modo objetivo. Os rituais com mantras próprios permitem a transformação interna do ser humano. Sem a transformação física, psíquica e espiritual, não se pode cogitar de seguir a vida iniciática, ou seja, em busca do seu Deus interior. Por todas essas razões, falou nosso Supremo Orientador JHS, José Henrique de Souza, no Portal do Tempo. Transformação, superação e metástase. Então está aí nosso trabalho de hoje. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Será que alguém religioso, pessoas que têm suas religiões, nas religiões já conhecidas, será que esse pessoal está fazendo alguma coisa, cerimoniais, rituais, etc., para o equilíbrio, a harmonia, através do amor, da verdade e da justiça para o Brasil? Será que as pessoas, será que os padres, de modo geral, os gurus, etc., estão voltados ao equilíbrio do nosso querido Brasil? Será que eles ensinam as pessoas a não buscarem do lado de fora, mas do lado de dentro delas, todo esse conhecimento e jogar tudo isso para um quinto elemento, vamos dizer assim,
para as pessoas, para que as pessoas recebam o impacto desse potencial e com isso encontrar o amor, a verdade e a justiça dentro de si? Então, mais ou menos é isso aí, fica a pergunta. Interessante que está havendo as passeatas aí, e pelo que nós vimos há pouco, nos parece que está em completa ordem, coisas que em outros lugares já não acontecem. Ensinaram que você já nasceu culpado. Moisés, eu não ensinei a você que você nasceu culpado, não, cara. Nem você, nem o Miguel, nem a Vivi, e nem o Mateus. Eu não ensinei. Mateus, eu ensinei alguma coisa de que você nasceu culpado? Fala aí, Mateus. Nada disso. Valquíria, não estão as vibrações... deixa eu botar o óculos aqui, que agora minha vista está ficando cansada. A letra é muito pequenininha. Vamos nós. Não estão. As vibrações ficam no individual e não para o coletivo. É isso aí. Muito bem, tá certo, né? É assim que fica, é assim que funciona. É sempre procurando, né? É tal negócio. Pedindo a Deus, lá não sei aonde, que resolve os problemas deles. Então é isso aí. Então, já o pessoal, que aí o Moisés falou aqui, que ensinaram que você já nasceu culpado, ou que eles também nasceram culpados, não foi só eu, não. Eu aprendi que eu era culpado. Agora, culpado de quê? E até hoje não me responderam. E eu continuo fazendo perguntas. E vamos crescendo, vamos aprendendo. Então é o caso. As pessoas ficam culpadas, vamos dizer assim. Por exemplo, teve um caso aí interessante, uma pessoa muito conhecida, né, do Mateus, do Moisés e da Vivi, e ele foi visitar uma pessoa na Semana Santa, e chegou lá, o Cristo estava coberto com um manto preto, parece, uma coisa assim. E aí tal. Ele voltou uns dias depois para visitar as pessoas, eram são parentes deles, quer dizer, e tal. E quando chegou lá, já era a sala de aleluia, então Cristo estava descoberto. Mas ele continuou crucificado. Aí ele perguntou para o pessoal da casa, mas o Cristo nasceu? Quer dizer que o Cristo renasceu ou nasceu? Sim, não, o Cristo nasceu. Por isso que está sem aquele pano preto em cima dele. Mas aí vem a pergunta, mas por que ele já está crucificado de novo? Já estão preparando para o ano seguinte? E as pessoas não entenderam nada e ficaram assim no meio da dúvida e desconversaram. E assim vêm as perguntas, como é que a coisa funciona? E assim outras religiões falam que eles adoram o Deus vivo, porque outros já adoram o Deus morto, e está sempre crucificado. É por aí. Inclusive, você pode ver que em muitas repartições, muitas empresas, você chega lá e encontra o Cristo crucificado dentro do estabelecimento. E com um detalhe, dentro da radiestesia, do reiki, coisa e tal, aquilo ali é impróprio para o ambiente. Porque fica no subconsciente das pessoas. Você está sempre devendo. Ele é sempre culpado da empresa não crescer, das coisas não darem certo, o dinheiro não rende, e vai por aí afora. Fica no subconsciente. Então, até mesmo no Supremo Tribunal Federal, está lá, tem lá também. E isso fica no subconsciente das pessoas. É o caso que o Moisés falou. As pessoas estão sempre culpadas com alguma coisa. Já nasce culpado, o pecado original, vai por aí afora. E assim vai. Eu já experimentei, né? Então ele morreu. E você é o culpado disso. Eu? Logo eu, Moisés, logo eu? Se eu sou o culpado, você também vai levar um pedaço dessa culpa, cara. E os outros também que estão assistindo a gente, vai por aí afora. E é isso. Cadê o Mateus? O Mateus não respondeu ainda. E é o caso. Então eu já fiz experiência assim, batendo papo com a pessoa, coisa e tal, a gente faz amizade e tudo. E fala assim, mas você acha certo, num açougue, um Cristo enorme, crucificado, banhado em sangue, ali no meio da sala, no meio do estabelecimento, tá certo? Ah, não, nós somos religiosos, não sei o quê, coisa e tal, blá, blá, blá. Olha só. E assim, em vários lugares, assim, discretamente, coisa e tal,
sem criar inimizade nenhuma, coisa e tal. A gente vai perguntando e vai aprendendo, vai crescendo. E é por aí mesmo. E assim vai. Da mesma forma que o Cristo, ele nasce sempre, vamos dizer assim, no dia 25 de dezembro. Mas ele morre cada ano num dia. A Sexta-feira Santa nunca cai no mesmo dia. É sempre 40 dias depois da 13ª lua nova, astronômica, vamos dizer assim, né? Então é sempre depois de 40 dias. Depois da 13ª lua nova. E vai por aí fora. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que morreram no dia tal, assim, do ano tal. Então, naquela data faz aniversário. Já o Cristo não, é variado. A Sexta-feira Santa é a Sexta-feira Santa, mas qual sexta-feira? Tem que saber quais delas. Até a data da morte também é motivo de discórdia. Lógico que é, porque existe um estudo, né? É falado sobre a Neumênia, falando sobre a lua nova. Então, por que essa variação? É porque são 13 luas novas durante o ano. Então não cabe. Então vai uma para o mês seguinte, quer dizer, para janeiro, etc. E aí conta 40 dias para a morte de Cristo. Então, por isso, a variação. A sexta-feira sempre é variada. Hora cai numa semana, hora cai em outra semana, cai até no outro mês. Então, mais ou menos isso aí. E aí, pessoal, acho que já estamos bem, né? Já conversamos bastante. Deixar um pouquinho para depois, que vem mais, né? Então, a iniciação do professor Henrique de Souza foi ainda superior à dita maêutica, a maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensinou, assim, o homem de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimentos e de evolução. A iniciação do professor Henrique de Souza tem, por fim, colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno, e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. O templo não é lugar de religião. A igreja, vai por aí afora, não é lugar de religião, e sim de realização. É uma realização interior, vamos dizer assim. Então a realidade, lá em cima está lá, a realidade está em sua consciência. E assim, pessoal, né? O Biólogo da Ciência da Vida é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. Se procurar o Deus interior, se superar a situação de vigilância dos sentidos. Né? Se ela começar a superar tudo isso aí, não se envolver na palavra de terceiros, né? Vamos dizer assim, que se dizem representantes, coisa e tal, da obra do Eterno, de Deus, do rei Melquisedeque, etc., e ele realmente estará fadado a encontrar o seu Deus interior. Então, a Eubiose mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda tem um curso por correspondência. Você que está nos assistindo, que queira fazer o curso por correspondência, é só escrever e pronto, está resolvido o problema. Está aí, e estamos conectados. Olha a tela que nós colocamos aqui no fundo. Então está aí, ó. Esse é o nosismo natural, ou seja, a mecânica quântica. Prestigiem o Portal de Aquário, né? www.portaldeaquario.com.br, e também tem as apostilas que quiserem ver, quiserem dar uma olhada, pode pedir e nós entramos em contato. Boa noite a todos. A Valquíria, né? Boa noite a todos e um feliz fim de semana. Grato, venerável Eliseu, por esta partilha. E nós estamos compartilhando mesmo. A ideia é essa também. Moisés, grande abraço. Um abraço em casa aí para todo mundo. Cadê o Matheus? Cadê a Dona Eliana? Cadê a Vivi?
O Miguel não escreveu nada para a gente, não é mesmo? Mas eu aproveitei a historinha dele que ele me contou na semana passada e estamos aí. Pessoal, então, assim nós damos por encerrado os nossos trabalhos de hoje. Grande abraço, saúde, força e boa sorte a todos.